Olá, pessoal, tudo bem? Dessa vez eu resolvi gravar esse vídeo dessa forma, né? Espero que dê certo e que a gente consiga, né, explanar direitinho todos os conhecimentos que esse texto, que esse conteúdo vem trazer para vocês. Bem, a gente entra agora no conteúdo da escrita na universidade, né? Nós já falamos a respeito da fala, nós já falamos a respeito da escrita, nós já falamos a respeito da importância da leitura para a escrita, né? Seja para ampliar o repertório de conhecimento, bem como também trazer modelos, né, de produção textual. Então, quanto mais leitura eu tenho, melhor o meu repertório, certo? E agora nós falamos também da questão da variação linguística, né, onde nós chegamos aos gêneros textuais. Por quê? A língua, ela varia, ela muda conforme a necessidade e onde, né, o local onde circulará esse discurso que se materializa por meio dos gêneros textuais. Aí nós chegamos ao nosso foco, né, da disciplina de língua portuguesa no primeiro período, né, do ensino superior, que é trazer o aluno a compreender e a utilizar adequadamente a escrita na universidade, tá certo? É por isso que, né, o subtítulo da nossa disciplina, né, língua portuguesa, é leitura e produção de gêneros textuais acadêmicos, ou seja, aqueles gêneros que circulam na universidade, certo? Bom, os gêneros textuais escritos, eles são inúmeros, são vários. E esses gêneros, por que eles são vários? Por que existe essa quantidade toda? Porque eles se materializam nas práticas escritas, certo? Então, cada prática textual, cada demanda textual que eu tenho, vai me exigir uma forma de escrita, uma forma de organização, um grau de formalidade da língua, né? E esses textos, eles apresentam semelhanças entre si, seja pela composição, seja pela formalidade, seja pelos locais que eles circulam, certo? E esses locais em que eles circulam, nós damos o nome de instâncias de produção, tá certo? Essas instâncias de produção, vocês também podem encontrar em alguns textos, em algumas falas de professores especialistas, como esferas da atividade humana ou como domínios discursivos, tá? Isso são nomenclaturas, mas todos eles estão se referindo a onde esses textos são produzidos e onde eles circulam, tá? Então, eu tenho alguns exemplos aí, tá certo? Eu tenho jornalístico, né, a instância de produção jornalística, que são aqueles gêneros textuais que circulam na área do jornalismo. Então, eu tenho notícia, eu tenho reportagem, eu tenho artigo de opinião, eu tenho horóscopo, dentre outros, tá certo? Eu tenho também os gêneros discursivos que circulam na instância literária, né, que é na literatura. Então, eu tenho conto, romance, fábula, crônica, né? Eu tenho religioso, né, que são os sermões, que, enfim, uma série de lugares que, se eu pego lá, por exemplo, o jornalzinho da missa, o missal, eu tenho nele vários gêneros textuais naquele portador, certo? Eu tenho jurídico, né, que o pessoal do direito aí cada vez mais vão tendo contatos, que são as petições, os decretos, né? Enfim, todos os gêneros que circulam nessa esfera, né? Nós temos o cotidiano, né, que é a mensagem de WhatsApp, nós temos o bilhete, certo? São aqueles gêneros que circulam aí no dia a dia, né? As placas de trânsito, né? Nós temos
o acadêmico, que é o que nós vamos trabalhar, né, que são aqueles que circulam aí na academia, na universidade, na faculdade e dentre outros, tá? E esses gêneros a gente vai trabalhando e estudando, e quanto mais eu conheço deles, as características, as formas de produção, de publicação, eu serei um comunicador, um leitor mais de sucesso, tá certo? Bom, então, dentre esses gêneros aí acadêmicos, né, que é o nosso foco, que são os gêneros que circulam e faz parte, né, da vida do estudante universitário, né, a gente tem aí os gêneros que podem estar nos informais, nos semiformais, nos formais e nos ultrasformais, né, que nós já vimos, né, no conteúdo anterior. Então, alguns deles vão circular de maneira mais livre, mais direta, e outros são gêneros que vão exigir um pouco mais de trabalho, porque ele vai representar realmente a instância comunicativa. Então, com relação ao gênero informal, eu posso, de repente, ter mensagem de texto na universidade, não posso? Quando nós temos lá o nosso grupo de WhatsApp, onde eu encaminho algumas explicações para vocês, algumas solicitações, algumas informações, e vocês me encaminham dúvidas e tudo mais, nós estamos usando a mensagem de texto, que é um gênero informal, tá certo? Aí nós temos lá os semiformais, e a gente trabalha dentro da academia também poema, também fábula, nós trabalhamos biografia, nós trabalhamos artigo de opinião, eles também circulam, né? Os formais, que são resumo, resenha, prova, notícia, dentre outros, e os outras formais, tá certo? Então, é lógico, gente, que a gente tem aqueles que são mais recorrentes, mais representativos, e são esses representativos que são nosso objeto de estudo, certo? Porque a gente não daria conta mesmo de estudar todos os gêneros textuais, tá? Dentre os gêneros textuais acadêmicos, nós temos a resenha, o resumo acadêmico, nós temos a prova, nós temos o artigo científico, nós temos o relatório, o fichamento, a monografia, a dissertação, projeto de pesquisa, ensaio, plano de curso e entre outros específicos de cada área, certo? Outros específicos de cada área. Eu não coloquei aí, coloquei sim, a ementa. Eu não sei se vocês se lembram lá no início do ano, quando eu apresentei a ementa da disciplina para vocês, né? E eu perguntei se vocês sabiam que era ementa, né? Então, dentro da universidade, a apresentação da ementa para o aluno, ela é de grande importância, porque quando eu vou escolher um curso superior, uma das coisas que eu posso analisar é a ementa do curso, ou seja, quais são os conteúdos que esse curso vai permear, porque conhecimentos nós temos muitos em cada área, porém a gente precisa sistematizar e organizar. Por exemplo, a disciplina de língua portuguesa, ela tem inúmeros conhecimentos e nós temos o quê? Um semestre, alguns cursos para aprender. Então, eu vou conseguir dar conta de todos os conhecimentos da língua portuguesa? Não. Então, nós vamos ter que delimitar. Nós delimitamos para a leitura e produção de gêneros textuais acadêmicos. Nós fizemos essa delimitação. Então, em momento nenhum, eu propus para vocês estudo da gramática normativa, que é também um foco da língua portuguesa. Tá certo? Então, vocês poderão ver de repente em outras universidades, em outras faculdades, esse outro foco, tá?
E tudo isso a gente coloca na ementa do curso, que é aprovada pelo MEC e tudo mais, né? Bom, esses textos, deixa eu só voltar um pouquinho, não pulei não. Esses textos, eles possuem particularidades composicionais, ou seja, particularidades na forma com que são compostos, com que são construídos, e também eles têm propósitos comunicativos, ou seja, para que eles são construídos. Então, eu tenho, por exemplo, dedicatória, post de blog, entrevistas, legenda de foto, anotações de aulas, requerimentos, eles têm propósitos, não tem? Então, veja que se eu ganho um livro, tá certo? E eu vou dar esse livro para um aluno meu, eu posso colocar uma dedicatória mais simples, né? Mais afetiva, numa linguagem mais subjetiva. Eu posso também, lá no meu artigo, na minha monografia, né? No final do curso, eu tenho um requisito ali no meu trabalho que se chama dedicatória, tá? Eu posso, de repente, montar um blog de língua portuguesa da universidade para algumas postagens, né? Então, veja, eles serão compostos, eles terão uma composição específica de acordo com o propósito comunicativo, tá certo? Esses textos que habitam, né, que circulam na universidade, eles têm certas possibilidades, particularidades e têm restrições. Por quê? Os textos universitários, eles são regidos pela ABNT, que é a Associação de Normas e Regras dos Trabalhos Acadêmicos. Então, eu preciso ter estruturas definidas, temas, né, e estilo de escrita, certo? E cada um vai ter o seu estilo. Também nós temos as demandas e objetivos acadêmicos. Para que é solicitado determinado gênero textual para vocês? É só para medir o que vocês apreenderam de determinado conteúdo? É para divulgar uma pesquisa que vocês fizeram? É para desenvolver o processo de leitura e escrita de vocês? Então, os textos sugeridos, eles têm propósitos e objetivos diferentes. De acordo com esses propósitos, eles serão estruturados. Guardem bem isso, porque no futuro nós vamos falar um pouquinho mais disso, certo? Conhecer e saber a produzir essa diversidade de gênero textual, gente, é essencial para o desenvolvimento do que nós chamamos de letramento acadêmico. É o que eu venho conversando com vocês desde o início do semestre. Quanto mais conhecimento vocês têm sobre determinado assunto ou gênero textual, melhor vocês estarão amparados para as disciplinas e para as demandas que vocês terão, certo? O que é letramento acadêmico, professora? É o conhecimento e o uso adequado de cada gênero textual. Ah, professora, mas eu fiz a resenha para o outro professor, eu tirei 10, mas com você eu tirei 7. O que houve? Vamos ver quais critérios foram solicitados? Vamos ver quais propósitos comunicativos? E vocês vão perceber que a resenha, ela se divide em 3. A resenha acadêmica. E ela vai de acordo com o propósito comunicativo, que nós vamos futuramente falar disso também lá no slide 3, tá? Bom, aí apresenta para vocês, o material de vocês trouxe a leitura 1, que é letramento acadêmico, leitura e escrita na universidade. Uma entrevista com o David Russell, né? O David respondeu aí, no caso foi cortado, né? Foi adaptado 3 questões, certo? E algumas questões feitas para vocês. Eu não vou fazer a leitura do texto aqui, senão o nosso vídeo fica muito grande, né? Mas são 3 questões. Aqui eu coloco, gente, as respostas, as possíveis respostas, né? No caso, quem fez, quem delimitou para estudo.
Por que eu não cobrei que vocês me entregassem essas questões? Porque já está no período do curso em que você já tem que ter desenvolvido a maturidade de entender que as leituras, as reflexões que vocês fazem no texto são importantes para o seu desenvolvimento acadêmico. Então, eu já não preciso mais cobrar isso. Você já tem que ter o discernimento de que todas as atividades que você faz é para o seu crescimento. Então, quanto mais você participa das aulas, você faz a atividade, você reflete, você vai se desenvolvendo e tornando um leitor e um produtor melhor, ok? Então, a gente sempre trabalha com esse desenvolvimento da autonomia do nosso aluno, tá certo? Então, vamos analisar o texto de acordo com as questões. Então, na questão 1, o autor pergunta, ele fala sobre a distinção entre a escrita na universidade e lá na educação básica, né? Educação básica é educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Qual é a distinção, né? Então, a resposta mais plausível seria: além do incremento de novas terminologias e conceitos, outro fator de distinção entre a escrita na educação básica e na universidade é a aprendizagem do uso de novos gêneros e formas apropriadas à pesquisa, veja que o A está craseado, né, que é para a pesquisa, em determinado campo. Então, veja, além de aumentar as terminologias, ou seja, os vocabulários que vão ser ampliados, os conceitos de acordo com as áreas, vocês também apresentarão outros gêneros que que circulam na universidade, que serão importantes, apropriados para a pesquisa de vocês na área de vocês, tá certo? Bom, a outra questão é como podemos relacioná-lo ao que abordamos nessa unidade, ou seja, como que a gente relaciona a fala, né, do nosso autor aí, do David Russell, com o que nós estamos abordando aqui na faculdade. Nós vamos relacionar ao quê? A aprendizagem dos gêneros textuais acadêmicos. Ou seja, eu vou aprender esses gêneros textuais acadêmicos para eu poder me apropriar e desenvolver melhor a pesquisa, o estudo, né, dentro do meu campo de atuação, seja ele na área da saúde, seja ele na área da licenciatura, seja ele na área do direito, enfim, tá certo? A letra C é uma resposta pessoal, né, para falar um pouquinho sobre a experiência que você teve na educação básica e agora a experiência que você tem no ensino superior, para você pensar um pouquinho nessa experiência. E é desse pensamento, gente, é dessa reflexão que virá o seu próprio desenvolvimento e até mesmo a sua postura enquanto acadêmico. Porque veja que nós estamos dentro de aulas online. Então, se você não desenvolve uma rotina de estudos, uma seriedade nas leituras, um compromisso com o seu próprio conhecimento, o professor universitário, ele não tem como, e também não é papel dele, ficar cobrando isso de você. Afinal de contas, você está se desenvolvendo para o seu profissional. Então, essa autonomia é de extrema importância, certo? Bom, a questão 2, ele fala sobre as funções da escrita no contexto pedagógico, né? Seja para exibir a aprendizagem, mostrar o que aprendeu o conteúdo, né? Porém, a escrita também tem outras dimensões, né? Então, a letra A pergunta de que maneira que a escrita tem outras dimensões. Então, lá, escrever com o propósito de aprender, examinando e manipulando ideias, sintetizando, analisando, explorando, atendendo a objetivos de comunicação, certo? Então, é assim que nós na universidade trabalhamos, com esse propósito, tá? E a outra questão é a sua experiência agora no curso que você teve durante essas aulas aí. Então, espera-se que vocês analisem as aulas e atividades que nós tivemos no primeiro semestre.
Se vocês observarem, todas as nossas atividades, elas giraram em torno de um crescimento para você se desenvolver enquanto leitor e escritor. Então, vocês tiveram atividades de interpretação, vocês tiveram atividades em que vocês tiveram que... A interpretação, né? Ela exige de vocês uma análise. Vocês fizeram atividades de produção, onde exigiu de vocês sintetizar um conteúdo. Por exemplo, quando a gente pediu para que vocês escrevessem dentro de 130 palavras ou dentro de 300 palavras, a capacidade de síntese de vocês que estava sendo desenvolvida. Explorando, quando a professora pediu que vocês pesquisassem sobre a variação linguística, né, para que vocês aprendessem a explorar aquele conteúdo, né, e atender objetivos de comunicação, tá? Então, sempre que é pedido um texto para vocês, o porquê que vocês deveriam escrever isso, qual que era o objetivo daquilo, tá certo? Bom, na continuidade, tem a questão 3, que a escrita pode funcionar como, né, aí nós vamos para a segunda questão, né, onde eles falam aqui que você pode escrever na terceira pessoa, tá, que isso vai deixar o seu texto impessoal e normalmente isso é mais exigido nos gêneros acadêmicos. É claro que algumas áreas permitem a pessoalidade, até exigem, né? Mas tem outros gêneros que também vão poder ser pessoais e vocês vão poder escrever em primeira pessoa. Aí eles perguntam lá, né? O que dissemos acima, qual resposta que relaciona essa questão de, em alguns momentos, você poder utilizar essa pessoalidade, né? Então, seria na segunda questão, né, que foi feita para o David Russell. Quais são as funções da escrita acadêmica na formação universitária? Quando ele diz assim, a escrita pode funcionar como meio de fazer com que os outros mudem de opinião, conhecimentos, valores, entre outras coisas. Entre outras palavras, a escrita pode atender objetivo de comunicação, tá? Então, quando um professor ele solicita uma produção escrita sua, você tem que entender primeiro por que você tem que produzir aquilo, para quem e onde irá circular, tá certo? E aí vai o seu grau de formalidade, tá? E aí a outra pergunta vai pedir para que você desse exemplos, né, desse condicionamento do gênero acadêmico, né? Quando eu iria utilizar, de repente, uma linguagem em terceira pessoa ou não? Bom, essa resposta é pessoal. Então, um exemplo é a questão do léxico, do vocabulário, né? E alguns textos você deverá utilizar o vocabulário técnico do seu curso. Outros textos, se você usa só o vocabulário técnico, você não atinge o seu público-alvo, o seu leitor. Vamos dar um exemplo, por exemplo, da área da psicologia. Vamos falar agora sobre os efeitos psicológicos dessa pandemia nas pessoas. É óbvio que existe toda uma linguagem técnica para isso dentro dos estudos da psicologia. Mas se eu estiver lá pelo Google Meet ou pelo Facebook, né, tem lá a Tainara, que é a nossa coordenadora, falando um pouquinho para o público em geral, se ela utiliza muitos vocabulários técnicos, pode ser que ela não atinja a nossa população, tá certo? Porque algumas questões a gente, né, nós leigos em psicologia, a gente não compreende, tá certo? E a apresentação de uma pesquisa, um texto, né, um artigo que vai ter momento que você deverá, inclusive, escrever em primeira pessoa, é quando a sua pesquisa foi pesquisação. O que é pesquisação? É quando você pesquisa a sua própria ação. Você é participante da sua pesquisa. Um exemplo disso, na minha dissertação de mestrado, o último capítulo, ele é em primeira pessoa porque eu fui pesquisada, né? Então, eu montei um material didático e eu fui para a minha própria sala de aula e pesquisei a minha própria ação. Então,
eu analisei o meu próprio resultado enquanto professora e enquanto pesquisadora. Então, tem momentos lá na minha dissertação que está escrito em primeira pessoa, tá certo? Então, eu poderia usar, aí seria a pessoalidade, mas normalmente os textos pedem, né, para que você utilize em terceira pessoa, tá ok? Bom, então nós temos lá um quadro, né, com os gêneros textuais acadêmicos. São inúmeros, né, esses gêneros aí que circulam, né, não vou nem ler, porque vocês têm esse material, tá certo? E a gente tem alguns gêneros que nós vamos trabalhar com mais particularidades, tá certo? Bom, o primeiro deles é o fichamento. O que é um fichamento? Isso aí, para vocês, ele estava em forma de exercício, tá bom? Lá no material de vocês. Eu já coloquei as respostas aí, então quem fez e ficou em dúvida já pode fazer a correção aí do que você fez, do que você se desafiou, né? Então, o primeiro é o fichamento, que dispõe e organiza as ideias principais de um texto em tópicos, esquemas ou citações, com possíveis comentários do graduando, servindo como ponto de partida para o desenvolvimento de outros gêneros acadêmicos. Então, normalmente, o primeiro gênero textual que nós pedimos para vocês é o fichamento. Então, a gente tem lá o fichamento de citação, normalmente, e o fichamento que é comentado, que é onde você vai lendo, você vai retirando trechos, né? Então, você só faz a citação e coloca lá a data e a página em que está aquele trecho, certo? E você pode comentar sobre esse trecho. Para que serve esse gênero textual na universidade? Para você aprender a organizar os seus estudos. Então, tem fichamento, gente, já vai uma dica para vocês. Façam lá, já abram uma pasta no computador de vocês ou na nuvem, que fica melhor guardado, né? E já deixa esse fichamento prontinho. Porque pode ser que você utilize esse texto que você leu no primeiro período lá na frente. Então, você tendo o fichamento, você já tem um material para você produzir o seu texto, tá certo? Então, a gente sempre guarda esses fichamentos que nós vamos fazendo para a gente otimizar o nosso tempo e a nossa formação, tá certo? O segundo é o resumo, que é um dos gêneros mais importantes nas atividades acadêmicas. Ele sumariza conteúdos de outro texto para posterior consulta ou de um trabalho submetido a evento ou periódico. Então, nós temos lá dois tipos de resumo, né? O resumo de estudos, que é onde você resume a ideia mesmo, e o resumo acadêmico, né? Que é aquele que vai sempre no começo de cada artigo, ou monografia, ou dissertação, tá? Os dois têm objetivos diferentes, tá? Então, olha, já estamos falando lá de objetivo de produção. O resumo de conteúdos, você vai retirar os conteúdos essenciais do texto. Já o resumo acadêmico, ele já tem quais são as informações que você tem que colocar ali obrigatoriamente. Inclusive, no TC, se vocês observarem a ficha do TC, quando tem lá a ficha de avaliação para o professor, já tem quais são os dados que precisam ter. Se faltar 1, 2, você já vai diminuindo a sua nota, tá certo? A resenha, que além de sumarizar, ou seja, a resenha utiliza o resumo, tá? Então, além de sumarizar a informação de um outro texto, ela apresenta comentários, avaliações sobre ele, geralmente vem fundamentado explicitamente ou não, ou seja, você vai fazer citações de outros autores, inclusive, em obras de autores que tratam do mesmo tema, né? Gente, se vocês observarem, um gênero, ele precisa do outro na maioria das vezes, tá? Então, por isso que é importante vocês dominarem. Aí nós temos o ensaio, que é uma crítica, mas não de um texto ou obra específico. É um tema, uma questão, um debate de ordem científica, a partir de um posicionamento formal e bem fundamentado, mas sem exigências de referências teóricos, explicativos e de evidências empíricas analisadas. Então, se eu peço para você fazer um ensaio, eu estou pedindo para que você faça para mim uma crítica sobre um determinado assunto e você vai trazendo as ideias que você tem. Mas veja, gente,
não é achismo. Você tem que se fundamentar, tá? Então, quando eu peço um ensaio para um aluno, normalmente eu estou pedindo para ver o que é que ele aprendeu daquele assunto, tá certo? E esse é um gênero muito importante de ser desenvolvido na universidade. É aquela capacidade de você escrever aquilo que você pensa de maneira fundamentada, sem ficar copiando dos outros. É você produzir a sua própria crítica. E isso você vai conseguir conforme você vai se desenvolvendo no curso, tá? Então, é um processo mesmo. Você precisa se desafiar, tá? Depois, nós temos lá o relatório, que analisa e desenvolve os resultados de estágio, né? E ele é fundamentado também o projeto de pesquisa, que é para ser aplicado, você vai, antes de você fazer uma pesquisa, você apresenta o projeto de pesquisa, o artigo científico, que normalmente é para você mostrar a pesquisa que você fez, e a monografia, que é o TCC, tá? Bom, paramos aí nesse passo, vamos pensar o que a gente já aprendeu, que passo que você já deu hoje, certo? E na próxima aula a gente continua falando um pouco mais sobre isso.